Flamengo já tem nome certo para substituir o Wesley. Pedro tem chance de voltar contra o Central Córdoba? Vamos falar também do Flamengo, que anunciou, enfim, a renovação de contrato com o Gerson. E também da polêmica sobre o Vasco entrando no consórcio Maracanã. Essas e outras notícias do Mengão para você agora. Então já curte esse vídeo, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, o que está te custando se inscrever no canal? É totalmente de graça. Assim você não perde esse resumão diário de notícias do Flamengo. Você não precisa ficar perdido na internet buscando as informações do Flamengo. O seu lugar é aqui. Aproveita e ajuda a gente aqui a continuar motivado no trabalho. Estamos quase batendo os primeiros 700 inscritos e você pode ajudar nessa. E não se esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo treinou normalmente na segunda-feira pela manhã. Nesta terça-feira, enquanto eu gravo aqui, o Flamengo volta a treinar na parte da tarde. Esse treino vai ser decisivo por dois motivos. Esses dois jogadores vão ficar à disposição do jogo ou não, a depender do treino desta terça-feira. São eles, Pedro e Danilo. O Pedro está totalmente liberado. Provavelmente vai para o jogo, não vai jogar como titular, nem vai jogar um tempo inteiro, provavelmente deve jogar uns 10 ou 15 minutos, mas a princípio esse vai ser o último jogo que o Felipe Luiz vai definir se esse jogador vai se concentrar com o time para estrear na Libertadores no Maracanã. Já o caso do Danilo é um pouco mais complicado, porque o Danilo estava com uma previsão de volta apenas para o jogo contra o Grêmio, o jogo no final de semana, mas tendo em vista que os zagueiros do Flamengo vêm tendo aí uma sequência de jogos, eles estão muito cansados, é muito provável também que esse treino defina se o Danilo vai estar à disposição nesta quarta-feira, pelo menos no banco de reservas, porque se ele não tiver, a gente vai ter apenas garotos ali, e a gente sabe que a sequência tá pesada para o Léo Ortiz e para o Léo Pereira. No último jogo a gente viu como eles estavam cansados, então um treino decisivo aí, inclusive nessa quarta-feira, além do jogo que o Flamengo vai ter pela Libertadores, nós teremos também o sorteio da Copa do Brasil, da fase em que o Flamengo vai começar a jogar. Então, teremos também a definição aí e as datas, provavelmente. Então, aí uma terça e uma quarta muito agitada. Inclusive, já foi divulgado o nome do jogador que provavelmente vai ser o substituto do Wesley. Então, mudando um pouco de assunto aqui do treino que a gente estava falando, o Flamengo falando um pouco mais aí de mercado, né? O Flamengo que sabe que o Wesley provavelmente vai ser vendido no meio do ano, o Flamengo já tem o nome de Vinícius Tobias. Ele que é um jogador revelado pelo Internacional, atualmente está jogando no Shakhtar da Ucrânia, recentemente também foi emprestado ao Real Madrid, é um jogador muito promissor, ele agrada muito a comissão, principalmente ao José Boto, porque tem conhecimento lá no Shakhtar, né? Ele que é tido pelo José Boto como um camisa 10 da lateral, ou seja, um jogador armador, um jogador inteligente, né, com uma boa saída de bola, ofensivo, tem tudo para substituir a altura. Eu não conheço o jogador, mas eu confio muito nessa análise do scout do José Boto. E lembrando, o mais importante de tudo, é um jogador de 21 anos, brasileiro, obviamente, e com isso o Flamengo vai ter aí um potencial de crescimento desse jogador, tanto em nível técnico, em nível tático, obviamente, como jogador, mas também de um potencial revenda no futuro. O Flamengo, ultimamente, na última diretoria, tinha contratado muitos jogadores acima de 30 anos. Dessa vez a gente já vê uma mentalidade, né, sendo mudada aos jogadores novos aí que podem ser promessas para o futuro. Mudando um pouco de assunto aqui, falando da, enfim, renovação do Gerson. Tava virando uma novela, mas o anúncio foi feito, enfim, o Flamengo renovou o contrato, né? É uma renovação de contrato com uma cara de contratação, né? Porque, afinal de contas, o Gerson vinha sendo soldado por muitos times, é um titular da seleção brasileira, um jogador crucial ali para o time do Flamengo. Nos últimos anos aí, pelo menos no último ano, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, atuando aqui no Brasil. Então, assim, o Flamengo renovar com ele é muito importante. Dá uma valorização salarial, estende o contrato dele até 2030, o que deixa o Flamengo um pouco mais seguro com relação a essas abordagens de times estrangeiros, né? Ele que, na minha opinião, assim, é um ídolo, né? Ele tem a cara do Flamengo, é o nosso atual capitão e, principalmente, é um torcedor do Flamengo. Ele é muito identificado com o time, com a torcida. Então, assim, essa renovação aí com cara de contratação
é para comemorar sim. E para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre a polêmica do Vasco, né? A gente sabe aí que nas últimas semanas o Vasco estava querendo mandar o jogo contra o Flamengo pela 5ª rodada em São Januário. A justiça, o BEP negou, depois a justiça liberou, ficou nas mãos do Vasco e a decisão foi anunciada nesta segunda-feira. O Vasco decidiu mandar esse jogo no Maracanã. O Vasco não vai correr esse risco de mandar o jogo em São Januário, cedeu. E aí, com isso, eles, antes talvez desse processo em que a juíza liberou o jogo em São Januário, Flamengo, Vasco e Fluminense fizeram um acordo para o Vasco jogar alguns jogos no Maracanã nesse ano e no próximo, porque São Januário vai entrar em reformas. Então o Vasco vai precisar de um outro estádio e provavelmente vai usar o Flamengo. O que acontece é que, equivocadamente, né, um jornalista do jornal o Globo, ele anunciou nessa terça-feira, nessa manhã de terça-feira, que o Vasco entraria também no consórcio Maracanã e que teria porcentagens maiores que a do Fluminense, por exemplo, por levar mais torcedores ao estádio. O que prontamente foi negado tanto pelo Fluminense quanto pelo Flamengo. Os dois clubes emitiram nota esclarecendo, o Fluminense um pouco mais ofendido com a nota, chamando de um equívoco, uma informação infundada, né, mentirosa do jornalista, cita o nome do jornalista, inclusive, e aí o Flamengo logo em seguida esclareceu a situação, tá, informando que, na verdade, são esses 4 jogos que o Vasco vai poder escolher as datas durante o ano para mandar no Maracanã e depois mais 4 jogos o Vasco vai escolher ao longo do ano de 2026, enquanto São Januário estiver fazendo essa reforma. A verdade é uma só. O Flamengo hoje tem 65% da receita do Maracanã e o Fluminense tem 35%. Acontece que o Maracanã não dá lucro, o Maracanã dá prejuízo. Então, na hora de arcar com prejuízo, o Flamengo também arca com 65% e o Fluminense apenas com 35%. A verdade é, todo mundo quer mamar em cima do Maracanã, mas o Flamengo é quem sustenta. Isso é mais uma prova de que o BAP precisa acelerar o que está faltando para o Flamengo iniciar a construção do seu terreno. Porque com isso, até o consórcio Maracanã, que é de 20 anos aí, o Flamengo consegue pelo menos aliviar com relação a futuro. Pensar que as dívidas que o Flamengo vai criar com o Maracanã vão ser sanadas aí com um novo estádio. Na minha opinião, o Flamengo mais uma vez está acertado, porque fazer o Vasco jogar no Maracanã, principalmente nos clássicos, é muito bom para o Flamengo, é muito melhor que o Flamengo enfrente o Vasco no Maracanã do que em São Januário. E o Vasco não está indo como um torcedor, está pensando profissionalmente e não adianta ficar de birrinha contra o Flamengo ou contra qualquer clube querendo jogar em São Januário, porque não dá. Não dá para ter um grande clássico, não dá para receber uma grande torcida com segurança de verdade lá. Então tem que abrir mão disso e fez certo, na minha opinião, o Vasco em aceitar jogar no Maracanã. É isso, Flagramável. As notícias principais do Flamengo de hoje são essas. Então, se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, como eu falei, se inscreve no canal, não seja como essas pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem. Dá uma força para outro flamenguista como você, para a gente continuar crescendo o canal aqui, motivado a fazer esse resumão de notícias para você. E não se esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!